Olá, boa tarde mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo. Mais um episódio do Ciclos Podcast. Aqui nós conversamos com pessoas que fazem da arte, da cultura e da ciência o seu propósito de vida. E hoje eu estou com uma pessoa aqui que faz tempo que eu quero conversar com ele. Faz tempo que pessoas pedem para também conversar com ele, porque é uma pessoa que traz todo esse conteúdo que eu acabei de falar. Ele vive, ele respira, ele promove, ele faz da sua vida o propósito de defender a arte e a cultura de Igarapé. O Carlos, se alguém conhece o Carlos? Está aqui o Carlos, Carlos Oliveira. Nós falamos também com o Stan. Stan, muito obrigado por estar aqui. Prazerão, Joaquim. É uma honra bater esse papo com você aqui e adiantar assim que eu fico muito satisfeito, né, que você, a Arlete aí com o Centro Cultural dela, que Igarapé recentemente, né, inaugurou, Isso. e estão dispostas a abrir esses campos de reflexões e diálogos com as pessoas da nossa cidade que têm alguma atividade aí no social, cultural e desenvolvimento da cidade. Isso é importante demais. Muito bacana. É, Parabéns pela iniciativa. obrigado, obrigado. Obrigado, Sam. É confortante ouvir de você, uma pessoa que tem toda essa experiência e vivência, essas suas palavras. Obrigado. É esse mesmo propósito que a gente quer. Dar voz às pessoas que são os atores principais de tudo isso. E você é um desses atores também, junto com tantas outras grandes pessoas da cidade, anônimas ou conhecidas ou não, mas são atores dessa parte. Tá? Obrigado. Eu faço uma pergunta aqui, Stan, para todo mundo quando vem aqui, e eu não poderia perguntar para você. Quando, em que momento, qual é a primeira lembrança que você tem da arte quando ela chega na sua memória? Como você lembra disso? É engraçado, né? Por um lado, até avançando, né, na questão da minha trajetória no campo das artes plásticas, né, que é pintor, artista plástico, fotógrafo, fui para Belo Horizonte, participando de exposições. Aí, uma vez, um artista me perguntou. é, Ele conhecia Igarapé, né, que ele nasceu em Betim, Oh, legal. já foi no daquele grupo Giramundo, fez o FMG, E- fez Belas Artes, então um artista bem conceituado na época, Agnaldo Pinho. Ele falou assim, mas lá de Igarapé, como é que você virou pintor? Ser artista, ser pintor? Onde você arrumou? Onde você viu isso? Sabe? Porque Igarapé, até nos anos 80, final dos anos 70, era ainda muito rural, né? E muito, Belo Horizonte, geograficamente perto, mas muito distante da capital, O das novidades. limite Aí cultural existia, era né? meio fora de lugar, né? Um caipira lá, nasci no pé da serra, da Pedra Grande, ali, na região chamada Batatal, está se envolvendo com arte contemporânea, interessado nas bienais, nas exposições de arte, nas artes abstratas, nessa coisa toda. Olha só. E de olho no mundo, né? Querendo mudar. O artista, quando começa, acha que ele vai mudar o mundo com o que ele faz, né? Mas, de Eu- certa forma, às É, vezes, a gente é, até é. muda algumas cabeças Isso. em volta da gente com o que a gente faz, né? E se você pensar na minha família, não tinha artista, mas, por um lado, não no sentido da academia, do artista de carreira, mas meu pai, meus tios eram exímios carpinteiros, Olha faziam só. suas próprias mobílias da casa, Ah, faziam engenho. Eles lidavam com a terra, que também é uma é arte, uma né? arte também, com certeza. As nossas avós, nossas tias, eu cresci naquele meio ali dessa tradição da cozinha, que também é uma arte, e misturando isso tudo, Uhum. eu acho que é muito isso. E a minha cabeça muito lúdica, né, de ver o mundo assim, através das imagens, brincando ali lá na roça mesmo, tinha um córrego que tinha muitas pedras coloridas, e a Olha gente gostava de só. brincar com aquelas pedras coloridas e desenhar no chão, no terreiro, que era chão batido, fazer bonequinho de curralzinho com coisinha de Ó, giló, aquela coisa, que legal. Isso sabe, com berinjelas. ah, Acho que toda criança passa por essas brincadeiras lúdicas, mas tem algumas que vai crescendo e acho que tem até um marca, né? jargão, né, falar isso, mas parece que aquilo ainda permanece, aquela vontade de ser lúdica, de pintar, de fazer alguma arte. Eu acho que foi muito isso. Aí depois também, é claro, que você começa a aprofundar, comprar revistas, e eu fiz muitos cursos na área de artes plásticas, história da arte, em Belo Horizonte, não fiz faculdade na área, mas
aproveitava tudo quanto era show, convivi com grandes artistas, e isso que me levou ao campo da pintura, e eu, nos anos 90 eu tive algumas participações até interessantes, cheguei a ganhar alguns prêmios na área de pintura, Mas se eu fotografia. voltar um pouquinho lá nesse momento da criança, do lúdico, se a gente avançar nessa idade, você tem alguma outra memória da adolescente, fase adulta, que a arte começa a criar um caminho mais forte, ou não? Ela foi mais à frente? Eu imagino assim, que essa vida lúdica na roça, aí a gente vem para Igarapé. Na metade, meados dos anos 70, a gente muda para o centro de Igarapé. Que ainda era recém-cidade de Igarapé, né? rural, mas já tinha televisão. E eu fico imaginando muito isso, né? A nossa geração do final dos anos 70, dos anos 80, ela teve acesso à música erudita através dos desenhos animados. Isso. Eu acho que eu atribuo muito a questão a gente assistia, né? A Leti está ali, ela está aqui assistindo com a gente aqui. Acho que é mais novo, mas um pouquinho, pegou um pouco essa questão. Todos os desenhos animados, apesar de ter um histórico ali de muito deles serem violentos, né? Era sempre uma pancadaria dos personagens, a mania deles, mas eles sempre foram embalados, a maioria deles, quase todos eles, por trilhas sonoras da música instrumental. E através dessa questão dessa experiência da televisão, que no começo, nos anos 70, que até o final dos 80, por exemplo, lá em casa, era TV preto e branco. Depois que no máximo com aquele plástico na frente, o fio roxo, né, que botava na frente. Tinha colorido, mas questão de acesso, né? Aí depois que vem a colorida, mas eu acho que tem muito a ver isso. E a questão dos próprios cartoons do desenho, que chamava muita atenção. Eu antes, ainda na final da infância, eu tento desenhar, eu não sou desenhista, mas fazia cópia de desenho, pintava na camisa, pintava na calça. Aí até depois, mais à frente, quando eu começo a frequentar Belo Horizonte, Betim, aí eu entro em curso de pintura e tal, aí que começa tem essa tentativa de ser um artista plástico, viver de arte, mas aí no meio do caminho isso vai ser colocado na gaveta, onde está até hoje, mas é outra história. Então, a adolescência, já início da fase adulta, foi estudo, então. Você procurou aprender arte, digamos assim, né? Eu era muito disposto com a escola formal. Formal. Muito disposto. Garrei, custei sair de lá, né? Ter uma formação, fui fazer uma formação de ciências sociais depois de velho, porque eu acho que não era muito atrativo, né, essa questão. Acho que o formato é praticamente o mesmo até hoje. Infelizmente. E eu, de certa forma, eu busquei eu sou artista plástico, pintor autodidata, fotógrafo autodidata, mas acaba que nem posso dizer que sou autodidata, porque tive muito acesso a muitos cursos, mini cursos. Foi atrás desse aprendizado, né? Leitura, pesquisa, autônomo mesmo. E hoje, na época não existia, né, até os meados dos anos 90, não tinha a facilidade que tem hoje da internet. Imagina se tivesse, né? Nossa, talvez eu teria... Devorando tudo, né? Teria ampliado mais os conhecimentos e conseguido até divulgar, né, o trabalho, expandir mais. Mas foi muito isso, de buscar isso. Eu estava lá já com 20 e poucos anos, quando eu comecei a expor no Palácio das Artes, na Galeria Semig, expus em São Paulo, tive trabalho selecionado em salões em Belém, Rio de Janeiro. Na Bienal também, cara. Expus no espaço da Bienal de Santos. Na Bienal de São Paulo, não consegui, não cheguei a tanto, mas tive até um início de trajetória até muito consistente, segundo alguns críticos, né, que acompanhavam o trabalho, saiu matéria de jornal e tal. Mas chega um ponto que você tem que sobreviver, né? Aí você vai para o mundo do trabalho e tal, você começa a não ter condições de manter, porque é uma área cara, né? O material é caro. Você viver só de arte, você não vender, aqui não te trazer nos anos 80, 90, o valor era alto do material. Você não consegue sobreviver daquilo, aí você tem que buscar outros recursos, aí onde eu acabo migrando para as outras áreas, né? Falando em pinturas, está um pouco do reflexo, fiz um corte agora, estampei em você a câmera, ao lado direito, a gente tem um pôster ali de trabalhos de pintura, quando o Stan está falando para a gente dessa dedicação que ele teve.
E ele para mim, né, que estou admirando o trabalho dele agora, que também não conhecia esse lado de perto, né, sabia que ele tinha enveredado pelas pinturas e começado a ser o artista, mas estou vendo ali claramente as referências, né, de artistas que você deve ter que seguir esse caminho. Estou vendo ali muitas coisas que, talvez inspiração de Jean-Michel Basquiat ali, acredito que é um trabalho que eu gosto muito, sou fã e fiquei assim admirado com essa sua produção. Tem essa referência mesmo que você tem, que você conheceu na época da sua pintura? Engraçado, né? Porque eu tenho, final dos anos, em 1989, eu vou ao Palácio das Artes, ainda começando a pintar e tal, eu vejo a exposição de Ana Horta, uma artista de bom despacho, que fez carreira, que era muito celebrada nos anos 80, inclusive ela faleceu em, né, acho que em 87, ela faleceu em 87. Eu fui numa exposição retrospectiva dela na Grande Galeria do Palácio das Artes. Ela era uma pintora do abstracionismo lírico. E aquilo é o que mais me encantou a vida inteira, não o figurativo, mas a abstração. Aí eu me inspirei muito em Ana Horta. Mas eu começo a pintar, você vai ver vários percursos que começam com essa questão do gestual, abstração gestual e lírica, mas aí eu começo a se envolver com os poetas simbolistas, Rimbaud, Baudelaire, do final do romantismo. Começo a ler muito esses caras, Lord Byron, e Cruz de Souza, nosso simbolista brasileiro. E parece que isso começa a intoxicar a minha pintura lírica, e minha pintura começa a ficar muito pesada. Tinha uns trabalhos assim, um crime muito intenso. Aí passa com uma abstração, um expressionismo abstrato, com a aparição de algumas figuras, um trabalho muito forte, mas que não tinha, ele não tinha vazão para a questão de ser vendido para decoração. Aí seria o caso, assim, você ser reconhecido, conseguir, sei lá, encaixar em algum colecionador, curador, e isso é muito difícil de acontecer, na verdade. Ainda mais lá atrás, né, voltando àquela questão, que não que hoje seja tão fácil, mas não tinha essa mecanismo de divulgação mundiais, né? Te ligando ao mundo, né? A ligação era carta de telefone discada. Você dependia de um intermediário ali, né, para fazer. Era muito difícil. O que te levava ao meio eram os salões de artes, as bienais. E era muito. Eu participei de alguns guias por alguns cercos desses, participar de algumas coisas importantes. Tive catálogo de fotos, exposições de trabalhos meus, a exposição da CEMIG, a exposição do Palácio das Artes, com vários outros artistas. Mas essa questão por exemplo, muita gente começou a ver uma questão de Erin Franklin, que é uma abstracionista americana do século passado, do início do século passado até os anos 70, mais ou menos, achava que parecia muito, e depois um pouco, uma fase que parecia com Basquiat. Mas, na verdade, eu não tinha tido acesso à obra de Basquiat. Olha que bacana. Aí tinha algumas coisas que os críticos falavam assim, que tinha muito a ver com a escola da transvanguarda italiana dos anos final de 70 e 80, mas também que eu não tinha tido contato. Aí eu acho, eu tripulo disso, a coincidência do movimento da mente humana no mundo. Ao mesmo tempo que estão pensando a estética lá de uma maneira, em qualquer lugar do mundo, ela está, de uma certa forma, caminhando para que... Está sintonizada também ali, né? Hoje é muito mais fácil, né, de você conseguir, às vezes, fazer um trabalho e você acabar sendo comparado, parece mais popular, porque você está sempre um mar de imagens aí, você está vendo tudo que está correndo muito, a velocidade é muito rápida, né? Pintura. Aí é até meio difícil você ser... singular e diferente do mundo de hoje. Mas nessa época aconteceu isso no meu trabalho, né, que eles vêm achando que eu deve ter estudado muito a obra de Basquiat. O trabalho não, mas no caso foi coincidência de pensamento energético ali, momentâneo, né, cara? Meio inexplicável. O cara estava lá nos Estados Unidos, Nova York, você aqui, criando. No final dos 80, aí... Tive meu trabalho selecionado para uma exposição em Nova York, mas aí era um projeto chamado Brasil Performing Arts. Tinha tido uma série de exposições com os medalhões, os artistas mais conceituados, e ia levar uma galera mais jovem de Belo Horizonte para fazer uma exposição. Só que o projeto
foi abortado. Acho que talvez teria sido a chance que De criar essa eu ia poder ficar um ano nos é, Estados Unidos, porque eu tinha um vínculo com a galeria. tinha uma Aí eu falo assim, residência que lá, né? talvez foi talvez essa a chance de sobreviver de arte, pintura, e ter virado um nome na arte, mas talvez não era para ser, né? Porque talvez eu teria que voltar os olhos para cá, voltar a envolver com outros assuntos aqui em Igarapé, que hoje eu estou mais envolvido do que nunca, né? Que também permeia. E aí, o que acontece? Para mim aqui, há uma ruptura, então, correto? O artista, né, que não vai mais seguir esse caminho, para virar um historiador, um produtor, um agitador cultural, várias expressões podem ser designadas, principalmente nos anos 80, 90. Essa ruptura, ela foi intencional, que não é uma ruptura, é uma transformação, segue dentro do caminho das artes, né, digamos assim. Foi intencional, foi consequência, foi como? Você saiu o artista e entrou a pessoa que promove a arte. Eu acho que foi uma questão assim, de sobrevivência mesmo, porque quando você, naquela época, você não consegue ter seu trabalho impulsionado e você não entra no mercado. As economias que você tinha, o recurso que você conseguia para fazer as telas que você fazia, buscar os contatos, tentar. Por exemplo, eu consegui exposição no Rio, eu precisava de investimento para fazer a exposição. Eu não tive, era uma galeria até interessante na época, isso nos anos 90, acho que 97, 96, por aí. Aí você começa a ficar frustrado. Aí você começa também a ter que buscar no meio alguma profissão. Eu fui trabalhar com placas. Eu fui pintor letrista de placas. Olha que legal. Quase que uma década eu mexi, trabalhei com Kleber, Russo, Formigão, depois trabalhei para mim mesmo, ensinei, tem 2 garotos que trabalham na área hoje, claro que hoje não pinta-se na mão, mas hoje é uma evolução, e começaram lá no meu ateliê, e com isso eu fui também olhando, quando eu coloquei na gaveta essa questão de ter o canal do Artista Plástico da época, eu não viver fora, porque aqui até Belo Horizonte era muito difícil você conseguir uma projeção. Aí uma vez que eu vi que estava difícil, eu comecei a ficar mais estacionado aqui e comecei a perceber mais o lugar onde eu nasci e olhar e ver essa questão dessa urbano engolindo o mundo rural que eu cresci nele, até, eu te falei, até o final dos anos 70 que ainda era muito roça, e se transformando, e a gente com aquela história, todo mundo, aqui não tem cultura, aqui não tem cultura. E a gente sabe que tem, existe comunidade nenhuma possível, né? sem cultura. Não se faz uma sociedade sem a cultura. cultura, Não né? é só aquela da convencional, Das da letras, academia, das letras, das artes clássicas eruditas, não. ela é também a cultura popular. Eu sempre me interessei muito por cultura popular. Ainda nos anos 90, paralela à pintura, comecei a fotografar, e comecei a fotografar muito com gado, a vida na cidade, assim, a periferia nossa, tive muito interesse por isso. E isso me leva a olhar e ver, assim, aqui tem uma história perdida que precisa ser levantada. Eu tento fazer um trabalho de memória oral junto com a minha esposa, na época minha namorada, a Cássia Rezende Coelho, formada em História. A gente faz um trabalho chamado Retratos de Histórias. Isso já é início dos anos 2000. A gente fez esse trabalho de 2002 até início de 2004. A gente entrevista quase 37 famílias aqui em São Joaquim de Bicas, conversando com elas sobre a vida social do passado delas. Eram pessoas de 80, 90, 100 anos, entrevistando pessoas com 100 anos, 75 anos. O critério era ser nascido antes da década de 40, para a gente entrevistar pessoas que o Arthur Dias, João Bicas, Oswaldo Queiroz, foi prefeito, em Bicas entrevistamos várias pessoas que tiveram uma vida ativa na comunidade, entrevistamos várias pessoas, não só homens, mulheres também. Entrevistei Maria de Fabrizia, foi a primeira que entrevistei, Joana, mãe de Salô, mãe do Getúlio. Aí, entrevistando essas pessoas dentro da casa delas, e sempre na cozinha,
me despertou essa questão dessa memória que eu tinha, eu sentia falta daquele mundo rural e daquele mundo da cozinha de roça, aquela coisa toda, e a cidade crescendo cada vez mais, crescendo e acabando hospitais, aquela coisa toda. Eu escrevi as matérias para jornais aqui da região, jornal regional, jornal Cidades. Acho que foi chegar a série umas 6 ou 7 matérias sobre patrimônio histórico e cultural. Aí, com isso, nós constituímos um acervo de fotos antigas sobre a cidade e tal. Aí disso me encaminhou para a área de história, de patrimônio histórico. Eu não sou historiador. Esse olhar que você tem de carinho acabou te levando para isso, né? De vivenciar tudo isso, de ser parte também desse movimento. Aí a gente começa eu estou ali saindo, colocando na gaveta um sonho que era ser um artista plástico. Viver de arte e tal. Você começa a com o artista que é o dia, vender o trabalho com dele. Certeza. E ver o trabalho dele exposto, né? Aí eu coloco aqui na gaveta, isso não tem problema nenhum, eu não arrependo, se tivesse dado certo. Também ia ser bom, né? Eu vou me adaptar, eu sou bom para me adaptar às situações, eu vou me adaptar a uma situação de viver na minha cidade, produzir alguma coisa, ganhar o meu dinheiro na cidade. Aí eu vou trabalhar com propaganda, essa coisa toda, vou escrever, eu vou pesquisar sobre a história, porque eu sentia falta eu sabia que tinha uma grandeza histórica. Não, a gente não tem a edificação do colonial, o barroco, a gente tem da memória da nossa gente, dos que nasceram lá no início do século passado, que são filhos daqueles que são descendentes dos pioneiros que chegaram aqui nos 700, né? Aí, aqui tem uma história tão grandiosa como em qualquer outro local. Só não teve uma edificação do barroco. A gente não tem a gente tem todo o patrimônio histórico, mas não o arquitetônico, digamos assim, né? É um de patrimônio material, né? Patrimônio material, nós temos. Eu fui envolver com isso, aí acabei entrando, comecei a trabalhar na área de patrimônio histórico em Igarapé, me envolvi com essa coisa toda de tomamento Pedra Grande, olha só que bacana. de IEF, essa coisa toda, e foram quase que, foram mais de 6, 8 anos nessa batida, e muita coisa interessante, muita guerra também, muita batalha, mas muitas conquistas também que estão aí, que pouco percebido mas de certa forma eu fico assim, muito satisfeito de ter participado de algumas coisas interessantes que ficaram permanentes, né? São conquistas que são permanentes e vão ficar daqui a 50, 70 anos aí sendo conquistadas. Você me lembrou, você falou aí agora da fotografia, você fotografou o Conrado, né? E eu sou fotógrafo, ainda aprendi de fotografia, todo dia a gente aprende, mas não. Então, você trouxe aqui um acervo de fotos que eu estou apaixonado, e justamente você falou do Conrado, tem algumas fotos aqui que a gente colocou aqui, e algumas outras aqui, pessoal, ó, estão todas aqui. Olha que foto sensacional. O seu olhar fotográfico aqui, ele traz tudo isso, né, que é você, ser um artista, né, ser um pesquisador também, ser um historiador. A gente claramente vê que a sua foto é sua, é o seu olhar, a sua experiência de vida, as suas conquistas que você tem na arte e na cultura, está empregada nelas. Essa série específica aqui do Conrado, ela tem uma motivação pessoal, porque essa busca por registrar esse patrimônio imaterial aqui? Nessa época, no final dos anos 90, quando eu começo a fotografar, no início, essas fotos são do início dos anos 2000, parece que até de 2008, a maioria delas de 2008, 2006. 2006, eu frequento o Congado de Rio Manso, de Souza, comunidade do Souza, e frequento o Congado aqui do bairro Fernão Dias, do Marambaia, Capitão Marambaia, do Capitão Monte, da Rainha Eneida, que é a Cida Eneida, que era do Congado também. Eu começo a fotografar essas pessoas porque eu tenho muito interesse. O Congado é uma coisa muito colorida. Embora essas fotos são uma série preta e branca. Eu tenho uns slides, na época do slide ainda, né? Eu usava muito slide.
coloridas, que são interessantes também, mas essa especificamente, essa série, porque eu fiz pensando no concurso de fotografia, mas a ideia de registrar é registrar o povo, registrar essa grandiosidade que é a cultura popular. Eu ia para lá, passava o dia inteiro com eles no dia da festa, eles fazem o almoço, eles fazem os rituais, as celebrações dele do Congado, que é um secretismo religioso, né, da cultura africana, e a igreja católica, os santos da igreja católica, é muito interessante, muito pouco compreendido, hoje é até mais bem compreendido do que antes, mas nessa época até tinha muita dificuldade em questão de ser entendidos pela própria comunidade como uma manifestação cultural vigorosa, importante, digna de ser celebrada e ter seu espaço. Aí eu registro eles e meu olhar sempre foi esse olhar de buscar o canjinho, né? A foto cândida, essa coisa de você vê que aqui tem uma imagem aí que tem elas não estão me percebendo, eu tento não ser percebido pelas pessoas que eu estou fotografando nesse momento. A maioria das vezes eu estou ali meio anônimo no meio. Para mim tentar pegar a candura ali, é um estilo de fotografia do cantinho, pegar essa poesia através da imagem. Isso é muito interessante. Eu não cheguei a fazer disso painéis e fazer exposições, nunca fiz exposição de fotografia assim, propriamente dita. Tem um material grande sobre isso. Parei de fotografar também nesse sentido de buscar poesia e arte para dedicar um trabalho ligado a um outro setor, que depois a gente pode conversar sobre ele, que também não deixa de ser, né? Vamos, tanto é que essa foto também diz isso, está aqui no cantinho também. Tá vendo aqui? Olha, gente, olha aqui. Já a gente vai conversar sobre isso num outro programa com Estão. Mas está aqui a mesma foto que você fez aqui, ó. Para mim, o olhar é o mesmo que você entregou. É um estilo mesmo aqui. Tá, está terminando aqui. Eu queria muito te agradecer de estar aqui com a gente. Em nome da CICS, em nome da Arlete. A gente admira demais o que você já fez, está fazendo e vai fazer pela arte, pela cultura de Igarapé e da região. Você é uma pessoa que merece todo o nosso reconhecimento, aplausos e apoio. Para isso, queria muito te agradecer e estou muito feliz de ter descoberto e visto o artista que é, né, o Carlos Oliveira, o artista, o pintor, o fotógrafo, o homem, o cara que estudou pela arte e tudo. Isso é muito gratificante de ver. E hoje tenho certeza que eu passo também a compreender muito mais ainda um pouco do que você faz hoje, baseado em todas as suas vivências, experiências e pesquisa. Obrigado por ter dividido aqui com a gente um pouquinho aqui nesses 20 e poucos minutos aqui com a gente sobre isso. Muito obrigado mesmo. Prazer. E, como eu disse no início, né, é importantíssimo esse espaço que vocês estão dando aí para Igarapé precisa de dialogar mais consigo mesmo, né? Conversar com as pessoas. Eu acho que assim, vocês têm que entrevistar todo mundo, não só os artistas e os sabedores de cultura e arte, mas também conversar com essas pessoas que distintas áreas aí da engenharia, os agentes da direito, tem pessoas muito interessantes aqui. Isso que a gente... o pessoal da geração anterior à minha, igual alguns irmãos da Arlete mesmo, eles têm assim, o primo dela, o Jorge, o Valdo Amaral, o Salu mesmo, eles trazem a visão de um Igarapé que é preciso ser registrado. E esse registro que está fazendo em audiovisual, com certeza ele fica para frente aí, para quem tem interesse. Eu acho isso fundamental, acho assim, um exemplo que vocês estão dando e que continue assim, é importante demais. E só para fechar, que você falando da questão da arte, né? Uma pessoa, estive em Lisboa recentemente, fazia mais de 20 anos que eu não ia a Portugal. Eu gosto mais de Portugal, é apaixonante Portugal, é incrível. Uma pessoa, eu falei assim, talvez Lisboa faça renascer em mim o artista que adormeceu. Olha aí, spoiler. Aí a pessoa me falou assim, não, artista nunca morre. Tá aí mesmo, é aquilo que continua sendo vazado em outras telas. Isso mesmo. Ó, a gente aqui no Ciclos Podcast fala com pessoas da arte, da cultura e da ciência, como você falou,
e fazem disso seu propósito de vida e colaboram para que Igarapé e suas redondezas sejam um mundo melhor. Pessoal, obrigado por assistir mais um episódio e vamos gravar um episódio especial aqui sobre esse lindo movimento empreendido pelo Estado. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Até o próximo programa.